conta dessas manifestações. Agora vamos olhar para mais uma nota, portanto, o Banco de Moçambique, em mais uma reunião, portanto, a última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu baixar a taxa de juros de política monetária, falamos já a taxa mínima, em 12,75%. Portanto, é uma decisão que, para alguns analistas, entendem que é uma decisão esta política, atendendo o atual contexto em que o país atravessa. Há mesmo quem diga que o Banco de Moçambique, o mais razoável seria manter a taxa que aplicava até ao mês passado, mas decidiu aqui baixar a juros, essa que é a segunda maior descida desde 2020. Portanto, aqui uma decisão essa arrojada para o Banco de Moçambique, e o meu convidado para olharmos para estes pontos é o economista Clésio Foia, e vamos iniciar mesmo por essas taxas, essa taxa de juros que baixou, portanto, esse anúncio feito pelo Banco de Moçambique muito recentemente. Clésio, bem-vindo aqui ao Economia e Negócios. São 7 dias de apresentação da atividade econômica, isso é um tema que vamos ouvir mesmo já ainda ao longo deste primeiro bloco. Vamos olhar para essas decisões do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, que foi a última reunião do CPMO para o ano de 2024, que desce a taxa mínima para esta magnitude, que é, segundo as contas, vamos a fazer mesmo antes de entrarmos para este programa, o fato de que esta é a segunda maior descida desde 2020. O que é que o Banco de Moçambique quer sinalizar para a economia moçambicana num contexto em que fala-se de arrasto, de uma economia que está de rastros? O que é que o Banco de Moçambique quer sinalizar para a economia moçambicana? Será que a economia moçambicana está boa? Há estas condições de baixar uma taxa de juros mesmo em Moçambique? Bem, permita-me saudar primeiro a si, Edson, boa noite, e boa noite também aos telespectadores que nos acompanham também das diversas plataformas. Bem, indo direto à questão que me coloca, permita-me dizer que o Banco Central está aqui num movimento de flexibilização da política monetária, que já começou a partir de julho do presente ano e, portanto, conforme havia dito, agora em novembro, portanto, novembro último, não é? Entrou o Comitê de Política Monetária, reuniu-se e depois trouxe aqui a taxa de juros de política monetária, a taxa mínima, revista em 75 pontos percentuais, ou seja, 0,75 pontos percentuais, saindo dos 13,50 para 12,75, que é, conforme o Edson também já havia dito, a segunda redução desde que o Banco Central adotou a taxa mínima como instrumento, portanto, principal do controle de política monetária. Bem, se esta é a razoabilidade, há razões dentro do contexto da conjuntura macroeconômica para termos uma taxa de juro a este nível, segundo aquilo que, aliás, porque o Banco Central já havia nos habituado a uma postura muito ponderadora, muito rigorosa, muito rigor, às vezes até com alguma antagonia, não é, com o setor privado que reclamavam, portanto, de taxas de juros mais altas, e agora aparece com o relaxar, portanto, da política monetária dentro de uma conjuntura adversa. A minha análise é, primeiro, é que temos aqui duas formas de ver isto. Primeiro é uma forma de lamentar, porque de facto a economia já há muito tempo precisava desse nível de estímulo de taxa de juros mais baixas, portanto, porque tem influência sobre o indexante único, que são o volume de taxa média de todas as operações do mercado interbancário, que depois vamos ter ali a taxa overnight, que é uma taxa, portanto, para operações que têm aqui a maturidade até um dia, que é diretamente influenciada pela taxa mínima, não é? E de facto, esse indexante único também vai se resvalar na prime rate, que é a taxa de juros que os bancos comerciais, portanto, operam naquilo que tem a ver com sua intermediação financeira, sobretudo nas operações de crédito, não é? E naturalmente estimula a economia, vai estimulando o consumo privado, estimula o investimento, até a poupança, aqui promovendo nível altos de emprego e, tanto, dizendo aquilo que é o procíclico, não é? Que é a economia mais animada, a economia, portanto, que gera mais emprego, a atividade econômica, portanto, em plena exceção. Porém, a questão agora é do timing, porque agora estamos dentro de um conflito ou uma crise pós-eleitoral, que depois tem aqui repercussões que resvalam na economia como um todo, porque, por um lado, tem aqui o candidato presidencial a invocar as manifestações que visam aqui a inoperatividade da economia, porque já agora creio que depois também faz parte do tema que vamos entabular, que é essa nova convocatória às manifestações, o que depois vai gerar naquilo que tem a ver com a avaliação, portanto, a avaliação do clima de negócio, a avaliação de risco e incerteza vem aqui a deteriorar, portanto, esse esforço do Banco Central, porque o investimento
para além da taxa de juros, ele é explicado por um clima, um ambiente fértil para poder fazer negócio. Sobretudo o retorno, não é? Porque os empresários, quando investem, têm expectativa de ter retornos e para que haja retorno é preciso que haja um ambiente fértil e o ambiente fértil é naturalmente gerado por um clima de paz e não é o que está-se a verificar em Moçambique, portanto, atualmente, sobretudo como corolário daquilo que tem que ver com a crise pós-eleitoral, não é? Porque temos aqui uma onda de manifestações violentas, destruições de bens públicos e privados, algum excesso de zelo por parte das autoridades que têm aqui por competência a renovação e manutenção da ordem pública, portanto falo de polícias, alguns militares, então, e que vem aqui depois gerar um clima de confusão que aliás já tem pessoas que já manifestaram o seu desinteresse em investir na economia nacional. Falamos dos grandes projetos nas multinacionais. Então, Clésio, então basicamente, olhando para esta medida tomada pelo Banco Moçambique, considera essa uma medida desfasada, que não vai de encontro com a realidade atual da economia moçambicana? Naturalmente é desfasada, não vai ao encontro daquilo que é a economia moçambicana, porque o Banco Central até pode trazer uma justificativa, um argumento de que não, mas nós estamos aqui a fazer tendo em conta aquilo que foi o cenário do terceiro trimestre, porque as eleições elas estão dentro do quarto trimestre, não é? Porque é outubro já, aliás, o terceiro trimestre termina em novembro, não é? E outubro já é o quarto trimestre, é 9 de outubro onde acontecem as eleições, não é? Mas o Banco Central antes, repara que aqui, sob o ponto de vista de periodicidade em que o Banco Central convoca e emite o Comitê de Política Monetária, é bimensal, 2 em 2 meses, não é? Ou seja, no segundo mês, antes do terceiro trimestre, porque o Banco Central faz uma avaliação, não é, de risco e incerteza, que depois vai ditar aquilo que é a sua postura de política monetária, sob o ponto de vista de trimestral, ou seja, tem 8 trimestres que depois, ao seu todo, aqui formam aquilo que tem a ver com médio prazo, que são 8 trimestres, correspondem a 2 anos, não é, 24 meses, e o Banco Central, a partir do primeiro trimestre 1, não é, pode começar a formular expectativas, projeções, sob o ponto de vista da avaliação de riscos e incertezas, atreladas já, portanto, à inflação, mas também atreladas àquilo que é o ambiente do negócio, a conjuntura macroeconômica ao seu todo, não é? Mas o Banco Central, tendo mesmo estes elementos, avaliou, porque já vem aqui em novembro comunicar, portanto o Comitê de Política Monetária comunicou a taxa de juros aqui, essa mimo de 12,75%, mas já tinha a informação de que estamos dentro de um ambiente adverso, um ambiente, portanto, severo, aqui exacerbado pelo clima, portanto, o conflito pós-eleitoral. Daí que o Banco Central está aqui, se calhar, a trazer medidas paliativas. É verdade que o mandato principal do Banco Central é, de facto, aqui a estabilidade de preço, que tanto pressupõe aqui uma inflação em um dígito. Mas também o Banco Central tem ímpetos para, portanto, estimular a atividade econômica. Ou seja, o Banco Central é procíclico, portanto, tem aqui o seu mandato principal, conforme antes me referi, de controlar aqui a estabilidade de preço, mas também tem a função, tem a competência de dar ímpeto à economia. E neste momento, o Banco Central pode estar neste seu papel secundário, portanto, de estimular a atividade econômica, porém, quero acreditar que pode não ser eficaz, porque por mais que tu tenhas taxas de juros zero, se o ambiente é de fogo cruzado, se o ambiente é de total, portanto, de desestabilização, portanto, total incerteza, e os agentes econômicos, portanto, são agentes racionais, fazem a sua perspectiva de avaliação de risco, portanto, avaliação também de retorno, portanto, custo-benefício, e todas essas nuances que, sob o ponto de vista de plano de negócio, contam e definitivamente Moçambique não está, portanto, fértil para florescer o negócio. Portanto, pode-se esperar aqui, se calhar, um alívio sob o ponto de vista das operações em créditos em taxas variáveis. Portanto, alguns agentes econômicos tinham dívida com o setor financeiro, com a banca, aqui com taxas de juros variáveis, vão se, tanto, rever em baixa, porque naturalmente a taxa de juros mínimo vai influenciar para aquilo que é o indexante único, depois, por conseguinte, a prime rate vai baixar, mas sob o ponto de vista de estimular a economia, ainda restam aqui tanto incertezas, porque estamos dentro de uma conjuntura econômica adversa,
e que as pessoas, portanto, não têm estímulo e nem se vislumbra, portanto, aqui ter retorno dos seus investimentos. Aliás, há empresários que até já estão a se resguardar e temos aqui, a seu ponto de vista de turismo, portanto, turistas que mais de 365 mil turistas aqui fizeram ou descartaram as suas iniciativas de visita a Moçambique porque não acharam ou não tiveram aqui a certeza. Estão esperando ainda de um bom ambiente para que, de fato, tenham essa confiança de aplicar o seu investimento em Moçambique. Vamos